E aí, meus amigos, muito boa noite para todos vocês, ou boa tarde, ou bom dia. Sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje, pessoal, nesse vídeo, vamos estar fazendo uma análise completa sobre o filme. Um filme muito bom, muito incrível, que eu tenho para fazer com vocês. Lançamento, tá, pessoal? Então, é um filme recente, novo lançamento da Netflix, que é Até a Última Gota. É um filme de drama, tá, gente? Um filme de drama. Ele foca muito em assuntos atuais, né, que a gente consegue encontrar hoje em dia na sociedade e questões afins e coisas desse tipo, eh, que fazem o filme se tornar um filme bem atual, na verdade atual, até porque o lançamento dele é atual. E, bom, só é um filme que pelo que eu assisti, é legal. Ele sabe tratar muito bem desse tipo de assunto e eu recomendo pra vocês. Eu recomendo que vocês assistam esse filme. Então, vamos trazer aqui pra vocês algumas informações acerca do filme, tá, pessoal? Algumas informações que a gente tem relacionados ao questões de popularidade, tá, que a gente pode encontrar aqui no Adoro Cinema. Também tem informações que a gente pode encontrar no IMDb. Só que no Adoro Cinema, ele tem uma avaliação de 3,6. A avaliação dele não é lá muito boa, tá? Tem quem diga que esse filme é um dos piores filmes que existem. Cada qual tem a sua opinião, tá, gente? A opinião em relação a esse filme é 100% pessoal para cada pessoa, porque, como eu disse, é um filme de drama, né? Então, ele é um filme que não foi feito para agradar todo mundo, e sim para expor coisas relacionadas ao assunto ao qual ele se propõe a tratar. Então, eu acho que isso, em si, é o foco dele e é uma coisa que ele entrega muito bem, né? Questões de assuntos urgentes que a sociedade vive ultimamente. Mas quem sou eu para falar desse tipo de coisa, né? Eu não tenho propriedade, eu não tenho os conhecimentos para estar falando sobre isso. Tô aqui só mais para fazer a análisezinha com vocês e nada mais que isso. Então, sem muita enrolação, vou vamos começar a análise do nosso filme, tá, gente? Filme lançado no dia 6 de junho de 2025. Na Fez parte, entrou no catálogo da Netflix, tá? Como mais um novo lançamento da grande plataforma de streaming. E mais um do gênero para poder integrar ali o rico catálogo que eles já tinham, que está em crescimento constante, porque constantemente a Netflix vem lançando novos conteúdos para o catálogo delas, o que é algo bom e também o que incentiva bastante investimento no mundo cinemático, né? Pois bom, pessoal, antes da gente começar a nossa análise, quero dar um recadinho importantíssimo para vocês, tá? Peço que se atentem e depois do recado a gente vai partir para a análise do nosso vídeo, ok? Bom, meus amigos, não sei se já é de conhecimento de muitos, mas este canal ele não exibe a obra cinematográfica completo, completa. Neste caso, se você estiver buscando assistir o filme completo, eu recomendo que você procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, tá, pessoal? Evitem pirataria, pirataria é crime, mas eu não tô aqui para te segurar. Se você quiser piratear, fica à vontade, a vida é sua, a consciência é tua. Eu mesmo faço coisas, relacionadas, mas eu não é um assunto assim entrar em pauta no momento. Porém, as diretrizes do YouTube não permitem que eu poste o conteúdo para vocês, mas aqui na análise você vai sair com um entendimento legal sobre o assunto. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e agora eu vou deixar vocês com a análisezinha
do vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e aproveite. Bom, pessoal, e tendo dito tudo que eu gostaria de informar, vamos partir para análise do nosso filme, começando das primeiras cenas até a última, tá? Se você não gosta de spoiler, tem uma péssima notícia, porque aqui a gente vai dar um pouco de spoilers, tá? Nada que vai estragar completamente a sua experiência com o filme, caso você nunca tenha assistido. Mas se você não gosta de spoiler, se você é sensível quanto a isso, esse pode ser um conteúdo meio paia pra você, tá? Porque a gente vai pincelar tudo do início ao fim, tá bom, gente? Então, a gente tem a direção e roteiro do filme, que é por Tyler Perry, tá? O filme tem uma duração de 1 hora e 45 minutos. E o elenco dele é por Taraji P. Henson, Teyana Taylor, Sherry Shepherd, Rockmond Dunbar e entre outros personagens, tá? Esses aí são a gama de personagens principais, o deckzinho. Então a gente tem, começando pelo começo, a gente tem a abertura do nosso filme, que começa com cenas rápidas, com alguns cortes meio instáveis. A Genia, ela acorda atrasada e tenta acordar a filha dela, a Arya, que já se vê sob pressão, né? O som de despertador, malas espalhadas, uma confusão total, gente. E o tom nessa cena é tipo um tom de urgência, mas só que um tom de urgência meio sufocante, sabe? E aí a gente tem a inserção de notícias no rádio acerca de desemprego, de crises na cidade e a visão da conta bancária completamente zerada. Aí isso introduz o tom do dia, né? Que é caos, tensão e basicamente uma luta pela sobrevivência, quase uma selva. Então, a gente se inicia pelo o desejo de Jânia. Jânia entrega uma carta à senhoria no portão e implora por mais tempo. O trabalho
mal paga, né, o chefe é abusivo e a Jânia, ela busca valores atrasados e é rejeitada. A gente tem também acerca do banco, ela tenta sacar R$ 40, mas ela tá sem os seus documentos. Até ela confirma transação negada. E aí a gente vê a área internada, né? Sendo exigido alguns medicamentos caros e isso foca no rosto emocional de Jânia, porque a moça já tá com o pé na cova praticamente, não tem nada, nem onde cair morta. E surge uma emergência assim, cara, realmente não tem o que fazer. Você fica meio perdido, você fica meio sem rumo, sabe? Desnorteado. E aqui a gente passa pro bloco 2 onde começa o, o colapso, a queixa, né? A secha. Telefone tocando, cobrança atrás de cobrança, tensão, e a tensão segue subindo. A Jane, ela chora no carro, escuta gritos da filha dela no hospital, que tá meio mal também. Aí ela começa a confundir a realidade e delírio, né? Cenas paralelas mostra a filha dela que não está lá, mas ela começa a ter várias alucinações, pessoal. E a montagem intercala entre a dor da protagonista, o corpo e a mente, tudo prestes a explodir. E a gente passa para o bloco 3 que acerca da agressão no mercado. Então, dois assaltantes acabam invadindo o mercado e todos se abaixam, né? Porque, pô, um assalto todo mundo vai se abaixar, né? Bota a mão na cabeça e se abaixa. A Jânia, ela tenta proteger os pertences da filha dela e reage e atira, matando um dos bandidos. O patrão acusa ela de cúmplice, né? E aí a gente tem um momento de tensão máxima. O plano fechado no rosto de jornalista, amedrontado. Aí ela sai correndo, mais confusa do que no confuso, mas que no que tá confuso sou eu com esse bolado de roteiro que eu fiz aqui, cara. Eu escrevi um negócio e não tô entendendo nada. Que bosta. E a gente parte pro bloco 4. Esse é o problema de dividir tudo em tópico. Tu esquece do que tu leu e. Meu Deus, fica doido confuso, velho. No bloco 4 a gente tem um cerco no banheiro, pessoal. A Jânia, ela entra com uma arma, exige sacar o cheque. A funcionária aciona o alarme e a gente tem reféns que estão apavorados, crianças, idosos, clientes, e a gente tem um corte seco rápido para a chegada da SWAT do lado de fora e helicópteros sobrevoando a área. Então aparece a gerente Nicole Shepard e a detetive Raymond Taylor, que tenta conversar e acalmar a situação. Em seguida, temos o bloco 5, que é as revelações que derruba tudo. Temos flashbacks mostrando a área em estágio final, antes de desfalecer, de ser desvivida, na noite anterior, com uma crise convulsiva. É, Jânia, ela percebe, no momento devastador, que a filha dela já havia sido desvivida, e assim, todas as interações desde o início do dia eram alucinações que foram trazidas pelo trauma da mãe. Então, assim, uma coisa com a qual você se compadece, cara. Perder um ente querido, ainda mais um filho, não deve ser uma experiência que se deseje pra alguém, sabe?
deve ser muito triste. E é uma coisa que eu compreendo, sabe, acerca da personagem, alucinações, e ela tá meio biruta da cabeça. Não julgo, não ju E a gente tem a bloco 6 acerca de humanidade em tempos de crise. Então a detetive Kai e Nicole se unem pra proteger a Jânia. Elas, eh, negociam o que que eu escrevi aqui, gente? Elas negociam, aliás, para que ela se renda de maneira pacífica, deixando o carro com a arma dentro do carro, tá? Então, dentro do banco, alguns reféns são consolados e a tensão acaba se acalmando. A Janinha coloca a arma no chão, ergue as mãos e há um momento de compaixão, de conexão humana. Então a gente tem a questão do bloco 7 em relação ao desfecho emocional e aberto. A Genia, ela é encaminhada, a gente vê repórteres policiais falando sobre esse assalto aí, e a Nicole segura a mão dela e diz: "Você não tá sozinha". A Luna, que é uma sobrevivente refém miraculosa, acena acena pra ela, pra Jânia, e aquela criança que nunca existiu de fato. Meu Deus, eu tô perdido, cara. Hoje a gente tem o passaporte final. A Jânia de costas é levada numa viatura com a cidade ao fundo. Ela entra na cápsula de isolamento, mas a cena fica ambígua, né? Porque você não sabe se ela tá num hospital psiquiátrico, se ela tá numa prisão ou se ela tá em ambos os lugares, né? Uma prisão psiquiátrica, não sei. E a gente tem o fade out, que é o fim do filme. A tela vai desvanecendo até ficar escura. Então o que que a gente tem, pessoal, acerca do filme? Esse filme ele trata de alguns temas, e simbólicos, né, que é em relação ao colapso emocional, à fragilidade mental diante do de sistema insensível, né, onde, cara, ninguém liga para os problemas das pessoas, as pessoas só começam a se importar com algo que você faça ou deixe de fazer a partir do momento em que toda a merda já tá feita, sabe. Aí não tem mais o que vocês entenderam. A gente tem também acerca da desigualdade sistêmica, né, que é o parque habitacional, o trabalho precarizado, a burocracia fria e maternidade como força aí de fardo. Até que ponto o instinto de proteger justifica o colapso? A gente também tem acerca de empatia como resistência. Personagens como a Nicole, Kai e alguns reféns mostram que a humanidade, mesmo em meio ao caos, e com isso, pessoal, a gente tem um pouco da nossa análise acerca do filme, ok, meus amigos? Então, assim, essa foi um pouco do roteiro, algumas coisas ali que eu pude eh, coletar, tá? Para trazer para vocês algumas informações interessantes que eu consegui encontrar acerca do filme, tá, gente? E com isso a gente pode entender eu espero pelo menos que a gente tenha entendido, conseguido entender um pouco mais acerca do roteiro do filme, como eu disse. Tem spoiler, só que eu tentei deixar de um jeito que não trouxesse tanto spoiler assim. Consegui? Não, porque eu acabei me perdendo no meio do roteiro. Mas, enfim, gente, eu acho que dá pra você entender mais ou menos. Aí, não deu pra entender, claro, o que é o roteiro, mas acho que deu pra entender o que ele quer dizer, o que que ele tem que explicar, né, que é questões, relacionada à mentalidade e tudo mais. Inclusive se cuide, tá, gente, se cuide, tomem água sempre, mas cuidem da sua saúde mental, que é muito importante, viu, senão você vai acabar ficando maluco.
falo como experiência própria. Então a gente tem já aqui a nossa análise crítica, pessoal. Isso aqui fiz um scriptzinho também acerca da a minha análise crítica, eu fui anotando tudo. O filme eu nunca tinha assistido, tá? Então tive minha primeira experiência com ele, fui fazendo anotações que eu consegui fazer, tá? Então, assim, não tá perfeito, porque eu não tive, tempo pra analisar as cenas e interpretar tudo, eu só assisti uma vez e fui fazendo bem bolado, rapaziada. Então é isso aí que a gente tem por hoje, por enquanto, não pode reclamar muito não. Então vamos partir pra nossa análise crítica do filme, Até a Última Gota, 2025, de 25. Então a gente tem, a protagonista, a Jania, pessoal, ela é interpretada por, Taraji P. Henson, que é absolutamente intensa e crua, né? Ela carrega nas costas o peso de um país que não olha para as suas mulheres negras, pobres e exaustas. Ela é o símbolo de mãe solo, né? Precarizada, exausta, negligenciada por todas as instituições, como instituição de saúde, de trabalho, de justiça e até da solidariedade alheia. Ou seja, a Jania, ela não é só uma personagem, ela é uma estatística viva que ganhou voz. E aí o filme tem coragem de não pintá-la como heroína perfeita, né? Ela colapsa, ela surta, em muitos momentos ela erra, mas ela faz isso com a humanidade dolorosa. Então isso acaba aproximando, sabe? Acaba ferindo também. E a performance de Taraji transcende completamente, pessoal. Porque ela entrega olhares perdidos, lágrimas secas, uma fúria silenciosa que meio que grita por dentro. E o colapso é o grito de milhões de mulheres que chegaram ao seu limite. Então a gente tem a direção de Tyler Perry, né, entre a empatia e a denúncia. Tyler Perry, pessoal, é reconhecido por seus dramas com fortes temáticas raciais e sociais. E aqui ele meio que abandonou o melodrama completamente tradicional para mergulhar no território mais ousado, né? O thriller psicológico de denúncia sistêmica. A câmera de Perry acompanha Jane de perto, claustrofóbica, cortada, instável, como se o mundo desmoronasse com ela, sabe? Então é um filme que ele não busca beleza visual, mas sim urgência emocional. Os espaços são sufocantes, os ônibus lotados, os hospitais vazios, supermercados sem cor, uma cidade que parece um pesadelo urbano constante. E é tudo feito para deixar o público desconfortável propositadamente. Tipo, funciona, porque você sente o colapso chegando junto com o personagem. E a gente tem também algumas considerações acerca da narrativa, pessoal. A maior virada do filme, quando a gente percebe que a filha de Júnior já estava morta o tempo todo, ressignifica toda a narrativa. Então o roteiro, ele usa um truque emocional poderoso, um gatilho. Ele não revela o luto, sabe? Ele faz você viver dentro dele, em negação, assim como ela, como a Jane, como a mãe. Então esse artifício é mais do que só um plot twist, ele é um comentário sobre quando o trauma desloca a percepção da realidade. Então o filme ele não trata só de uma mãe tentando salvar a filha, ele fala de uma mãe tentando sobreviver a um insuportável. A filha desfalecida simboliza a última gota, ou seja, é o ponto de ruptura dela. O título do filme ele se justifica com uma brutal poesia. Não há mais nada a perder. Isso porque ela já perdeu tudo, a última gota.
Então a gente pode entender um pouco também com isso a relação o banco como o palco do desabafo social. Então, o assalto ao banco, pessoal, é uma alegoria direta e poderosa, né? Aquela que não é apenas um crime, é um pedido de socorro gritante. Aí, frente a frente com a frieza das instituições e a distância das classes, a Jane ela encontra uma única forma de ser ouvida, né? Que é através do desespero. Então o roteiro acerta em humanizar todos ali dentro, especialmente a Nicole, que é a gerente, e Kai, que é a negociadora. Duas mulheres que, ao reconhecerem a dor por trás da violência, agem com empatia, não com força bruta. E essa parte do filme evoca Dog Day Aftermath, com mais assim, com cortes raciais, sociais e mais específicos. Então aqui o sistema é apenas opressor. Ele é ausente até o último minuto, pessoal. Então, o que a gente pode entender sobre isso, pessoal? Minha opinião, a gente pode entender que acerca de saúde mental é saúde social. Então, o filme ele traz uma crítica feroz à forma como a saúde mental é tratada, principalmente em populações pobres e racializadas. Então, Jane, ela sofre, ela colapsa, entra em surto e ninguém percebe, sabe? Ninguém ajuda, porque ninguém ali tá olhando, porque todos os sintomas se confundem com a exaustão é normalizada da mulher preta periférica. Então, assim, ela não é cuidada, ela não é ouvida, não é tratada. Ela é só ignorada. Ela só é ouvida quando vira manchete de TV com uma arma na mão, sabe? E isso é uma coisa bem triste, pessoal, de se dizer. Então, a máquina da precariedade, o filme encara o ciclo perverso da pobreza, que é aluguel atrasado, igual despejo. Se você sem moradia, é igual você sem desemprego. Você sem desemprego é igual você sem remédio para filha. Você sem remédio para filha é igual a desfalecimento. E com o desfalecimento vem um colapso. Então, é uma coisa que uma coisa complementa a outra. Tudo se retroalimenta, sabe? Ninguém escapa sem ajuda estrutural. A Jânia, ela não quer dinheiro fácil, ela quer sobreviver de maneira digna, o que é negado para ela desde o início. Então a gente tem a violência como consequência e não como escolha. Até a última gota ela não romantiza o crime, tá, pessoal? Que fique claro, não romantiza o crime, mas também não demoniza seu personagem. Ela não é uma vilã, ela é um reflexo de um país que falha com seus invisíveis. O roteiro pergunta sem dó: e se fosse você no lugar dela? Quantas portas fechadas você suportaria antes de quebrar a próxima? Meu veredito final para esse filme, pessoal: o filme Até a Última Gota é um filme necessário. Ele é duro, é incômodo, é profundamente humano, e ele não é só um drama fácil, ele é um espelho cruel, aquele que te obriga a sociedade a se encarar. Então, assim, Tyler Perry, ela entrega pra gente um filme que não quer entreter, que quer acordar você, quer denunciar e principalmente quer ser ouvido, nem que seja na base da bala. A minha nota pra esse filme, pessoal, é 8,5 de 10. É um filme muito bom. Eu recomendo a todos vocês que não assistiram, assista, pessoal. Esse filme pode mudar muito sua maneira de ver, sua maneira de pensar. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, tá, meus amigos? Valeu, valeu e até a próxima.